pessoal, como vocês estão? Oi, gente. Hoje nós vamos seguir nesse ritmo de estudar as regras, as leis, porém agora de outra personagem muito importante na história e também para os dias atuais, que foi Paracelso. Então esse renomado médico nasceu em 1493 e morreu em 1541. Com apenas 48 anos, ele conseguiu, então, deixar seu legado em muitas áreas do conhecimento, como foi a alquimia, como foi a filosofia, como foi a astrologia e também a medicina. Então, nós vamos estudar um pouco sobre esse médico especificamente, né? Porque ele é mais conhecido como médico, mas ele foi um investigador, uma pessoa que buscou o autoconhecimento, né? E para isso ele buscou em diversas áreas, né? E esse nome, então, Paracelso, o que nós podemos falar, né? Será que era o nome dele, da pessoa? Na verdade, de acordo com as nossas pesquisas, o nome dele era Philippus Aurelius Theophrastus. Nossa, o nome é difícil. Só que, pelo que a gente compreendeu aqui, o nome Paracelso foi dado porque tem a ver... Foi além dos médicos da época, com as ideias, com as pesquisas dele, com as inspirações. E onde ele buscou, então, todo esse conhecimento? Ele foi buscando internamente e externamente também. Foi um conjunto de busca pelo autoconhecimento e de viagens. Então, ele fez contato com diversas culturas, com outros lugares da medicina ali, de vários países. Então, ele foi buscando. E o que nós podemos falar, então, sobre as contribuições que ele deixou nesses ramos, né? Como na medicina, por exemplo? Sim, ele foi considerado um dos pais da medicina moderna. Então, imagina, né? A influência que ele teve naquela época até mais hoje. Mais de 500 anos já. Mais de 500 anos, nossa. E ele defendia muito que as doenças tinham causas externas e internas. E não só apenas um desequilíbrio nas emoções, né? Ou nos humores, como dizia Hipócrates. Ele foi um pouco além, disse que tem a ver com interno e externo, as doenças também, que são conhecidas como as psicossomáticas, talvez, né, nos problemas, nas enfermidades internas para externas, e a externa para interna pode ser por outras influências ali. E essa contribuição em relação à alquimia, né, a química, né, me Sim. parece que foi ele o introdutor da química na medicina, porque ele buscou os princípios ali ativos na planta e introduziu na medicina. Ele tem uma frase que falava assim, que ele via todas as plantas como medicamento deixado por Deus, até inclusive as venenosas. Então, isso nos remete que Deus deixou de uma certa forma várias medicinas para nós, disponíveis na natureza. E se a gente parar para pensar, os remédios que existem hoje são substâncias da própria natureza, tiradas da natureza. Princípio ativo da natureza. Então, nessa época já que surgiu, né? Sim. Me lembrei agora da frase famosa dele, né? Que a diferença do veneno e do remédio é a dose, né? Então faz muito sentido. E aí você citou inclusive as plantas venenosas são positivas, né? Quer dizer, em grande quantidade vai ser um problema, mas em pequena quantidade vai ser uma medicina, né? É isso mesmo. Por isso ele deixou então essa frase. E ele também valorizava a observação dos pacientes cuidadosa, porque ele talvez acreditava nisso, que tem a ver com até a medicina integrativa, que é acompanhar o paciente e ver ele em sua totalidade, né? No princípio de corpo, mente, alma e espírito. E tem relação, por exemplo, com o enxofre, o mercúrio e o sal, que a gente vê de vez em quando. Né? Quando fala de alquimia, imediatamente se cita esses 3 pontos, né? Sim, o estudo dele foi muito interessante, porque ele trouxe também contribuições da alquimia. Ele era um alquimista, e ele também dizia que o ser humano é um microcosmo que se reflete no macrocosmo. E nos remete que até... tem relação com a outra lei, que as leis que a gente falava anteriormente. Com a segunda lei hermética, com a lei das correspondências. Quem não viu ainda lá e quiser dar uma passadinha. E aí ele falava da alquimia, que na verdade o caminho para se curar, né, das doenças é o caminho de autoconhecimento, é de você conhecer a si mesmo, que nos remete àquela frase do Templo de Delfos também. Conhece a ti mesmo, conhecerás os deuses e o universo. E ele trouxe também, desenvolveu os 3 princípios que ele percebeu que estão dentro de nós, que é o enxofre, o mercúrio e o sal, que para ele era representado, os 3, né, como corpo, mente e alma.
Então a cura tem que ser observada, tem, né, que partir dessa observação desses 3 pontos, né, para que ela seja uma medicina completa, né? E não só o corpo, nem só a mente. Nem só... Exatamente. E ele contribuiu para essa parte química também por exatamente estudar as plantas e estudar a si mesmo. Então ele desenvolveu essa capacidade, talvez, né, de identificar qual planta precisa para qual tipo de enfermidade. O que mais me chama atenção é o período, né? Ele viveu lá já há mais de 500 anos e com apenas 48 anos ele conseguiu, né, de se desenvolver em todas essas áreas e deixar o legado, né? Porque hoje segue sendo, né, reconhecido e como que vamos dizer assim, marcou, né? Marcou muito, especialmente a medicina, né? Mas me chamou a atenção que ele não ficou só nessa área, senão que ele foi vamos dizer assim, um buscador em todos os ramos, né? Em todas as áreas da vida. Sim. E nesse módulo de vídeos a gente vai dar introdução a 7 leis ou regras que o Paracelso diz para termos uma vida com mais qualidade, uma saúde mais ampla em todos os aspectos, né? Não só físico, mas mental, emocional e espiritual também. Então, no próximo nós vamos falar a primeira lei, que é melhorar a saúde? Cuide da sua saúde, melhorar a saúde. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo, pessoal.